Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio. Acesse www.agenciacomércio.com.br. Começa agora, o seu resumo semanal de notícias. Programa Politicando-se. As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. E o que é destaque no mundo da política, você confere aqui. Programa Politicando-se. O seu espaço inteligente e descontraído para falar de política. Politicando-se. Apresentação: Leonardo Lisboa. Comentários: Kleber Correia e Marco Souza. Olá, muito boa tarde a todos que nos ouvem pela rádio da Fé Comércio Sergipe, nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook da Fé Comércio Sergipe. Eu me chamo Leonardo Lisboa e damos mais início a mais uma edição do Politicando-se, seu programa de política local, nacional e mundial. E hoje eu conto com a presença dos meus estimados amigos, professor Elber Magno e essa fera, né? O cara é jovem, mas manda muito bem, esse cara é demais. Kleber Correia, que hoje está aqui também para trazer as notícias e destaques do estado de Sergipe. Vamos aos destaques de hoje. Delação de Palocci indica doação de bancos ao PT por favores, diz jornal. Tabata do Amaral e outros 7 deputados do PDT são suspensos do partido após a votação da reforma da Previdência. Bolsonaro diz em live, abre aspas, pretendo beneficiar filho meu sim, diz Bolsonaro sobre indicação de Eduardo para a Embaixada dos Estados Unidos da América. Cidadania, aprovação no STF contra aumento de salário do governador. DJ, solta o som de notícias Sergipe, Kleber vai trazer as notícias que foram destaques essa semana no estado de Sergipe e nós vamos comentar. Notícias de Sergipe. Kleber, é com você. Quais foram as notícias que você separou para nós comentarmos aqui no Politicando-se sobre o estado de Sergipe? Durante a reunião da Executiva Estadual do Cidadania Sergipe, realizada nesta segunda-feira, foi aprovada por unanimidade o requerimento que ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade contra as leis estaduais que permitem que o governador de Sergipe aumente o seu salário, segundo o reajuste dos desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça de Sergipe. Desde fevereiro deste ano, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, vem recebendo um salário de mais de 35 mil, após pegar carona no aumento de cerca de 16% concedido aos magistrados sergipanos em dezembro do ano passado. Me corrija se eu estiver errado, mas Sergipe, apesar de ser o menor estado da federação, o nosso governador recebe o maior salário. É isso mesmo, Cleber? O segundo, só perde para o Mato Grosso do Sul. Por quantos centavos? Fiquei sabendo que é questão de uns centavos aí, que nós não estamos na liderança, né, Elber? Que pena, né, cara? Que pena, né? Dessa vez o título, ficamos na vice-liderança. Deve ser por isso que ele é contra a nova Previdência, né? Vai se aposentar assim. Eu, se tivesse uma empresa, gostaria muito de receber uma consultoria de Belivaldo Chagas, porque ser governador do menor estado da federação, com índices baixíssimos de desenvolvimento econômico, ainda receber um salário desse não é para qualquer um, né? Não somente isso, por falar em desenvolvimento, recentemente eu li uma pesquisa que apresentava Sergipe como o pior estado da federação para investimentos, para empreendedorismo, para abertura de empresas, para negócios. Então, quer dizer, como o Kleber bem pontuou aqui, né, Elber? Apesar de Sergipe ser a menor federação do estado, a menor federação do Brasil, nós pontuamos os melhores rankings no que é ruim. Assim, ele se acha no direito de ainda querer aumentar o próprio salário, como se a gente não tivesse problema algum, né? Não tem problema nenhum, a chuva não está afetando ninguém, tá tudo em paz, então eu vou aumentar o meu salário, que eu acho que isso é a solução. Não, eu vou dar minha opinião aqui. Eu espero que essa minha mensagem chegue ao governador Belivaldo. Belivaldo, eu não me incomodo a gente aumentar mais uns centavos no seu salário, que já está alto, para que você seja o maior salário da federação, para pelo menos trazer esse título para o nosso estado. Então fica aqui minha felicitação para Belivaldo, que tem o segundo maior salário de governo do Brasil, perdendo por apenas alguns centavos. Então, eu sugiro, Belivaldo, eu posso lhe passar os centavos para que você se torne o maior salário da federação no âmbito de governo. E só pontuando aqui, Léo, gostaria de agradecer, parabenizar aí o Cidadania pela ação,
o coordenador também do movimento Atitude Sergipe, Herbert Pereira, porque realmente é um absurdo que o nosso governador, na situação das nossas contas públicas calamitosas, se encontre no direito de aumentar o próprio salário. E também aí a vice-governadora Eliana Aquino também pegou carona, não podia ficar de fora, né, nesse aumento. Não, PT, né? Já diz tudo, já diz tudo, né? Daqui a pouco vem Edivaldo, vem o vice de Edivaldo, vem o Camilo Lula. E por aí vai, vamos né? aumentar o salário de todo mundo que tá tudo bem, né? Bom, próxima notícia, DJ. Notícias do Brasil, por favor. Solta a vinheta. Notícias do Brasil. Bom, eu acho que essa não é novidade para ninguém. Inclusive, nós falamos isso no programa passado, mas vou trazer aqui mais uma vez, né? Delação de Palocci indica doação de bancos ao PT por favores, diz o jornal. Em acordo de delação homologada pela Justiça, o ex-ministro Antônio Palocci afirmou que alguns dos principais bancos do país fizeram doações eleitorais milionárias a campanhas do PT, em troca de favores nos governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. De acordo com a reportagem do jornal o Globo, publicada hoje, o ex-petista citou casos em que envolvem Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Itaú, Unibanco e Safra. Essa é a notícia, meus amigos. Mais uma vez, Palocci aparecendo aqui no nosso programa Politicando-se para essa delação premiada que o Antônio Palocci tem feito em acordo com a Justiça. A cada semana que passa, ele vem derrubando mais digamos assim, um castelo da corrupção. E o que é curioso, eu queria aqui abrir claro para ouvir os comentários de vocês, é que bancos públicos participaram dessa, digamos assim, dessa sem-vergonhice com o patrimônio, com o dinheiro do contribuinte. Então, assim, você tem Banco do Brasil, que é um banco estatal, participando de esquemas de corrupção para favorecer o próprio governo. Ou seja, é como se o governo estivesse tirando dinheiro dele mesmo para favorecer a ele mesmo. Não é isso, Kleber? Não, do nosso bolso. Do nosso bolso, exatamente. Desculpa, porque, melhor assim, dizendo. E para quem diz que o capitalismo é que é o sistema dos bancos, a gente tá vendo aí quem é que dá lucro aos bancos, né? E o mais engraçado é que o argumento que ainda usam, bastante idiota, mas ainda usam, é de que os bancos públicos são estratégicos. E aí, nesse momento, a gente vê para quem realmente é estratégico ter um banco público. É estratégico para manter o poder da comunistada, né? Da camaradagem lá. Para manter o privilégio, né? Manter Ou os privilégios, melhor dizendo. O mais, né? E agrega também a CPI do BNDES, né? Essa informação. Não foi só o BNDES que eles usaram os bancos todos que tinham disponíveis. Então, exatamente. A corrupção do governo do PT foi em nível estratosférico, que a gente não vai nem chegar ao número correto em mais de anos de investigação. A gente não vai conseguir chegar ao número correto. E aí, antes de partir para a próxima notícia, eu trago de novo o seu comentário inicial, Elber, que eu gostei muito, professor Elber, no respeito que o PT e o pessoal da ala esquerdista vocifera-se, se coloca pelo menos como contrários aos, digamos assim, aos banqueiros. Mas eles não veem de forma alguma algo estranho em utilizar o sistema bancário, o sistema financeiro, para favorecer a si mesmo e sua trupe. Então, que fica a lição, né? Uma coisa é o discurso que eles fazem no palanque, outra coisa é o que eles fazem nos bastidores da política. A delação do Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, veio somente para comprovar isso, que eles dizem uma coisa em frente às câmeras, mas por trás delas eles fazem outras coisas. Sim. Próxima notícia. Pretendo beneficiar filho meu sim, diz Bolsonaro sobre a indicação de Eduardo para a Embaixada dos Estados Unidos da América. Pela terceira vez nesta quinta-feira, o presidente reafirmou publicamente sua intenção de indicar o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, para o posto em Washington. Meus caros, essa notícia deu o que falar, foi talvez a notícia mais comentada e discutida nas redes sociais da semana inteira. Eu queria ouvir a opinião de vocês, começando por você, Kleber. O que você acha disso? Eu, particularmente, sou contra essa indicação. Acho que Eduardo, sim, tem os méritos dele, mas não para ocupar um posto tão dessa categoria. Porque, apesar do que ele diz ter no seu currículo, e de muitas pessoas alegarem ser também estratégico nesse momento ter Eduardo lá, por causa da fama de alguns embaixadores nossos de não propagar informações boas sobre o atual governo lá fora, eu acho que a gente tem que sim valorizar aqueles profissionais de carreira, que têm sim uma graduação na área, que tem formação nessa área. E eu acho que não seria interessante colocar Eduardo Bolsonaro. Creio que ele está alinhado com o pai, que é uma pessoa que tem sim suas formações, mas não para ser um embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos.
Professor Elber, você compartilha a mesma visão do Kleber? Não, Ou eu você discordo, pensa um pouco discordo do diferente? Kleber. Eu acho que o Eduardo, ele, além de ser capaz de estar naquele posto, ele é um cara que vai assegurar os investimentos para o nosso Brasil, apesar de todo o esforço que o Congresso e o STF fazem para afastar os investimentos, para assustar a reforma da Previdência. Então a gente precisa de alguém lá fora que garanta esse investimento para o governo andar. Então o governo não anda. E esse cara, para mim, o nome de Eduardo Bolsonaro é muito bom, porque o investidor olha assim, olha, o filho do presidente está me garantindo que eu não vou levar um cano, que não vou levar atraso. um cano. Então, pelo amor de Deus, eu vou colocar dinheiro lá. E nesse momento a gente precisa de dinheiro, a gente está com um índice de desemprego muito alto e é difícil confiar realmente em quem tem muito diploma hoje em dia. Quando a gente coloca um cargo, quando a gente faz a comparação, quem tem mais títulos e quem tem menos títulos, eu sempre prefiro quem tem menos, porque quem tem mais é mais doutrinado, é mais esquerdista. Então o Eduardo Bolsonaro, que sabe fazer hambúrguer, talvez ele saiba trazer também muitos McDonald's pra gente aqui, que a gente tá precisando. Engraçado essas opiniões divergentes aqui no Politicando-se, porque justamente através das opiniões divergentes é que se constrói um verdadeiro debate e assim poderemos chegar nas melhores ideias. Eu vou dar aqui minha breve opinião antes de partirmos para a última notícia. E lembrando a todos que estão nos acompanhando pela rádio Fé Comércio, daqui a pouco, em instantes, nós teremos uma entrevista com ele, Milton Andrade, uma revelação no cenário político sergipano. Ele que participou das últimas eleições, concorreu ao cargo de governo do estado de Sergipe e agora vem aí com novos planos, alçando novos voos aí na política do estado de Sergipe. Ele já está aqui nos estúdios da Fé Comércio e em instantes, 5, 10 minutos no máximo, ele vai estar. Nós estaremos iniciando a entrevista com o Milton Andrade. Então, se você que está nos acompanhando pelas redes sociais da Fé Comércio, fique à vontade para mandar perguntas, dúvidas, sugestões e até mesmo críticas, não só para o programa, como para o nosso entrevistado, Milton Andrade. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas aqui no espaço dos comentários. Sobre a minha opinião a respeito do Eduardo Bolsonaro, meus amigos, eu concordo com os dois e discordo na mesma medida. Começando por Kleber. Kleber, nisso eu concordo com você sem tirar nem pôr. Eu acho que não é muito inteligente, politicamente falando, que o presidente Jair Bolsonaro indique seu filho para um cargo tão importante que venha a ser a embaixada dos Estados Unidos da América. Mas também concordo com o Elber na medida de que ele fala que, por título, por mérito, eu acho que o Bolsonaro, o filho do presidente, seria um bom nome. Mas aqui eu trago a seguinte reflexão e encerro o nosso primeiro bloco de notícias aqui do Politicando-se. Não devemos esquecer que nem tudo que é legal é imoral e vice-versa. Então, assim, no âmbito da legalidade, no âmbito do juridiquês, não é ilegal o presidente Bolsonaro indicar seu filho para o cargo da embaixada nos Estados Unidos. Mas, no âmbito da moralidade, ao meu ver, falta muita moralidade em um presidente fazer isso. Eu acho que teria, infelizmente, concordo com o Elber quando ele disse que esse meio da diplomacia está muito dominado, está muito esquerdizado, por assim dizer, está muito doutrinado. Concordo 100% com você, Elber, mas é você dar munição para o inimigo indicar seu próprio filho para um cargo tão importante. Mas também entendo quando você fala que talvez isso passe mais confiança para os investidores estrangeiros. Então, encerro meu breve comentário sobre isso. Não é ilegal, mas é imoral. Vou pedir agora para o DJ ir para o intervalo e na volta nós vamos começar a nossa entrevista com ele, Milton Andrade. Então, se você está nos acompanhando pelo Facebook da Fé Comércio, mande sua pergunta, crítica, sugestão, é mais do que bem-vinda aqui no Politicando-se. Voltamos em instantes. A aprovação da nova Previdência é um processo que demanda várias etapas. O governo já fez a primeira, elaboração e remessa para as casas do Congresso Nacional. Agora, neste jogo, a bola está com deputados e senadores. A nós do governo cabe o esclarecimento. E a vocês, da população, mostrar para os seus deputados e para os seus senadores o quanto isso é fundamental para o nosso Brasil. A nova Previdência vai gerar muitos empregos, vai trazer para o Brasil investimentos internos e externos, vai gerar construção civil, vai gerar saneamento básico, vai gerar educação e saúde. Com a nova Previdência, temos a expectativa de gerar, até 2022, mais de 8 milhões de empregos.
Quando o meu Lorenzo nasceu e chorou, eu me enchi de alegria. Mas esse choro se transformou em preocupação, porque ele nasceu prematuro. Ver ele tão frágil foi muito difícil. Até que um gesto ajudou a salvar a vida dele. Se você pode doar, procure um banco de leite humano e faça sua doação. Qualquer quantidade faz toda a diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Bons investimentos são aqueles que contribuem para fortalecer o seu negócio, gerando renda financeira ou defendendo os interesses da sua empresa, certo? A FEComércio assegura os direitos e promove os avanços do comércio de bens, serviços e turismo. Somos um dos maiores sistemas de desenvolvimento social e educação profissional do mundo. Participe desse projeto que há mais de 70 anos contribui para um Brasil muito melhor. Sistema FEComércio Sesc Senac. Empresários Unidos. Comércio mais forte. Não saia daí. O programa Politicando-se volta já. Estamos de volta aqui no Politicando-se, na sua Rádio Fé Comércio, Rádio Fé Comércio, transmissão pelo Facebook da Fé Comércio Sergipe. Em instantes iremos começar nossa entrevista com ele, com Milton Andrade. Então mandem perguntas, sugestões no espaço dos comentários no Facebook. DJ, solta a vinheta de entrevista aí, por favor, meu caro. Entrevista. Personalidades. Gente que faz e acontece. No quadro Entrevista. Milton Andrade, primeiramente boa tarde, e eu só tenho a agradecer pela sua aceitação de estar participando desse, que talvez seja um grande marco no cenário da radiofonia aqui do Estado de Sergipe, um programa de política com um viés do outro lado da balança, por assim dizer. Você que certamente já participou de vários programas, e a gente sabe que alguns jornalistas e radialistas, eles têm uma vertente política, não é o problema ter, mas eu penso que temos que contrabalancear as pautas e, por que não, trazer o outro lado da moeda. Primeiramente, para quem não conhece, Milton Andrade, ele é pai, pai recente, né, melhor dizendo, advogado, empresário, coordenador do Fórum Empresarial Sergipe, líder Renova Brasil e vice-presidente da CDL Aracaju, e agora afiliado a um partido aí que a gente vai deixar para comentar mais à frente na hora das perguntas. Milton, eu vou passar a palavra para Isabel Serra, que vai fazer a primeira pergunta para você, e se prepare, que o pessoal aqui veio afiado para lhe colocar em situação complicada, justamente para que você possa dar sua opinião, responder e comentar, claro, sobre o que vem acontecendo no Brasil e no mundo no âmbito da política. Isabel, é com você. Boa tarde a todos, boa tarde, Milton. E como o Leonardo falou, você tem sido uma revelação na política, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre a sua trajetória na política, na sua vida profissional, e quais são as suas pretensões futuras aí dentro da política. E se nós já podemos lhe chamar de um pré-candidato. Muito boa tarde a todos, boa tarde, Elba, Isabel, Leonardo Lisboa, nosso amigo Kleber Corrêa, o Ferinha, que estava aqui participando no primeiro bloco, o Ferinha, que eu sou fã. Prazer imenso, muito obrigado pelo convite, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Boa tarde a você do Facebook, que está aqui nos acompanhando, pelo Facebook. Exatamente. Então, muito obrigado aqui também à Fé Comércio pelo espaço concedido. Pois bem, Isabel, nossa trajetória é muito recente. Politicamente falando, se iniciou em 2018. O que me levou a ser candidato em 2018 foi uma somação de indignações. Indignado com corrupção, indignado com a incompetência, indignado com a ausência total de meritocracia na ocupação dos cargos estratégicos, seja no município, no estado ou no país, indignado com os retrocessos econômicos, sociais e também de valores que nossa sociedade vivenciou, que a classe política fez no passado recente. Então, somando tudo isso, eu disse, bom, eu não me sinto representado por ninguém que aí está. E aí tem duas saídas. Ou vamos embora daqui e ir para algum lugar que a gente se sinta representado, ou vamos ficar e vamos lutar para que a gente construa o lugar que a gente sonha, que a nossa casa vire aquele lugar que a gente almeja. Todo mundo tem um país que admira, Alemanha, Estados Unidos, acho que pouca gente admira Cuba e Venezuela. Ou quem admira não visitou. Então, a gente admira aquelas nações,
Mas aquelas nações não nasceram daquele jeito. Elas foram construídas por pessoas para ficar daquele jeito. Então eu decidi pegar toda a minha energia de indignação e canalizar de uma forma que eu pudesse transformar em ação concreta para que colaborasse na construção de um novo Estado. Não tivemos êxito no sentido pragmático de ser vitoriosos, mas acredito que para uma estreia, uma campanha pobre, uma campanha sem alianças com personagens antigos da política, nós obtivemos uma quinta colocação de 9 candidatos, tendo 35 mil votos. Em Aracaju foram 7,55% dos votos válidos. Então realmente é algo razoável. Sobre ser chamado de pré-candidato, ainda não. Estarei engajado sim na mudança. Em 2020 estarei participando ativamente da campanha eleitoral, não necessariamente como candidato. Posso estar apoiando algum nome que eu julgue interessante, que eu me sinta representado, ou também como pode ser candidato. Só que como eu estou no fórum empresarial e entendo que uma entidade de classe que precisa dialogar com os poderes é incompatível você se lançar candidato nessa condição, eu não discuto participação minha como candidato em 2020, enquanto estiver no fórum empresarial, que acaba em março de 2020. Perfeito. Eu acho que essa síntese que o Milton fez das ideias e de como ele se indignou e partiu para a política e pensou, não, eu não quero... É aquela clássica frase que o Marcel Van Hatten fala muito, né, Milton? Que certamente você deve conhecer, que ele fala, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Então, mais ou menos, essa indignação que tomou conta de você e fez com que você entrasse na política, que infelizmente é algo que ainda carrega uma mancha negativa na nossa sociedade. Professor Elber, manda sua pergunta para o nosso querido entrevistado Milton. Primeiramente, boa tarde, Milton. Boa tarde ao ouvinte da Fé Comércio. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui entrevistando uma figura tão importante para a política sergipana. Eu queria perguntar, Milton, você recentemente se filiou ao Partido Novo. Eu queria lhe perguntar o que te atraiu no Partido Novo, qual a expectativa que você tem sobre esse partido que vem se formando, que vem crescendo bastante, que já fez um governador, que fez alguns deputados. Eu gostaria de saber por que você se filiou, o que te atraiu e qual a sua expectativa com esse partido aqui no estado de Sergipe. Boa tarde novamente, professor Elber. Prazer imenso também ser perguntado pelo senhor que não tem a menor vergonha, aliás, tem um orgulho de dizer o seu lado político de direita com muita convicção, como quase todos aqui. Né? Então, professor, antes de eu falar do Novo, quero dizer por que o PMN, para poder fazer uma construção histórica de quem está nos ouvindo. O prazo de filiação do partido político para ser candidato em 2018 foi 7 de abril. Sempre são 6 meses antes do pleito eleitoral. Como o pleito era 7 de outubro, o prazo final para você estar afiliado a um partido era 7 de abril. Acredita que até o dia 5 de abril eu não tinha um partido político? Eu dava várias entrevistas como pré-candidato, dizia que estava escolhendo para qual partido ia, mas a verdade é que ninguém me queria candidato. Porque, costumeiramente, partido político é moeda de troca para fazer conchavo. Costumeiramente, partido político é o dono, o chefe, o chefete do partido diz, olha, eu apoio fulano, tem chance de ganhar. Em troca, eu quero X encargo, eu quero tal estrutura agora para a campanha. Como esse jogo não é o nosso jogo, ninguém queria me apoiar. E eu não tinha partido para ser candidato em 2018. Fui a São Paulo, pedi ao Partido Novo, ao Diretório Nacional do Partido Novo, conversei com André Strauss, não foi autorizado que Sergipe tivesse candidato ao governo em 2018. Era a minha vontade de ser candidato pelo Novo em 2018. Não foi autorizado que o Novo lançasse candidato em Sergipe, lançou somente em 4 estados, governo. E aí eu fui buscar outro partido. E aí nessa busca, no dia 6 de abril, na véspera de findar o prazo, o PMN do presidente César Cardoso, que eu tenho uma eterna gratidão ao César, entendeu que o nosso projeto era um projeto viável, que era importante a população ter uma opção, embora improvável, mas era uma construção de uma nova forma de fazer política em Sergipe, diferente de tudo que já foi visto, como o delegado Alessandro fez. E aí nós conseguimos o PMN para poder ser candidato em 2018. O PMN não atingiu a cláusula de barreira, então não tem tempo de televisão, não participa do debate eleitoral. As coligações acabaram, então a força do partido agora vale muito. Nós vamos ver uma construção a partir da próxima eleição, uma construção ideológica no partido. Porque como é que funcionava antigamente?
até 2018. Sim. Um partido tem aqui 2 ou 3 pessoas famosas por fazer as famosas chapinhas, se juntava com 2 ou 3 e elegia alguém com menos votos para o mandato. Milton, é aquele famoso efeito tiririca, né? Ele ganha, mas leva 5, 6 junto com ele no trem. Exatamente. E aí, ou então colocava várias pessoas que tinham, por exemplo, se fosse vereador, 500 votos, 1000 votos, e aí já faz um. E aí, em cima da bucha, vende esse partido para quem tem 2.000 votos. E aí, esse 2.000 se elege, comprou lá o pacote, e com menos votos se elege. Então, acabou a coligação. Não vai ter mais coligação. A legenda continua funcionando, o coeficiente partidário continua funcionando, mas a coligação não existe mais. Então, a força do voto ideológico vai vir à tona agora, a partir de 2020. O partido que eu sou mais alinhado nas ideias é o Novo. É lógico que você concorda com tudo. Tudo é muita coisa. Eu não concordo com tudo, nem com quem me criou, que é meu pai e minha mãe, imagine com o partido, né? Sim, então, com minha esposa, que eu sou casado, que eu escolhi para casar, não concordo com tudo com ela. Mas eu concordo com 99% do Partido Novo. É lógico que, como todos os locais, tem algum ponto ou outro a melhorar, mas, na essência, é um partido coerente, de política econômica claramente e demonstradamente, comprovadamente liberal, que não tem medo de falar o que é a verdade e está longe do populismo e da hipocrisia. Tem 2 problemas muito graves na política: a vaidade e o populismo. A vaidade no Novo não tem espaço, não é algo personalista. Tanto que quem define o candidato é um processo seletivo. Não é um dono de partido que diz, não, meu candidato é fulano e tal. Pode olhar qualquer partido agora. Se o PSB lançar candidato, quem vai ser? Todo mundo sabe, Valadares Filho. Sabe. Se não for Valadares Filho, vai ser quem ele escolher. E se você for no PSDB, é Amorim. Se você for PSD, é Metidieri. Se você for rodar, você já sabe quem é que manda em cada partido. Jogo de cartas marcadas, né? Um jogo de cartas, eu acho que uma falsa democracia. Se diferencia nisso, né, Milton? Pelo pouco que eu conheço da estrutura do Partido Novo, quem escolhe os candidatos de cada estado e município não são os filiados daquele município, daquele estado, mas é uma banca que é feita com com filiados ao redor do Brasil, ou seja, para justamente evitar essa troca de figurinhas marcadas que acaba acontecendo nos outros partidos. E aí, Milton, eu já queria emendar com a minha pergunta, se você me permitir. Você participou da campanha de governador que certamente foi muito acirrada, e muito concorrida e muito corrida, e houveram várias polêmicas. Teve aquela clássica história de que todos os partidos queriam que você estivesse presente nos debates públicos, nos debates da TV, mas infelizmente o partido não atingiu, e a TV se colocou, falou, eu não sou obrigado, isso, a TV como instituição, como organização, falou, eu não sou obrigado a convidar o Milton para os debates públicos, porque o partido dele não atingiu a cláusula de barreira. Mas minha pergunta é saindo um pouco dessa tangente. Eu queria que você pontuasse qual foi a melhor coisa que lhe aconteceu nessa campanha e qual foi a pior em todo esse período de campanha para o governo do estado de Sergipe. Como nós conseguimos uma coligação com Patriotas, que tinha 5 deputados federais em 2018, então a melhor coisa foi ter participado do debate da TV Sergipe. Eu acho que foi o ponto alto da campanha. O debate da TV Sergipe nos deixou em evidência. E pela primeira vez eu estava em pé de igualdade, porque eu tinha 8 segundos de tempo de televisão contra 4 minutos, 3 minutos, no debate é todo mundo igual. Então, ali deu para ver realmente quem estava querendo fazer uma campanha baseada em si servir, e quem estava querendo servir a população. Naturalmente que um debate é muito pouco para se mudar um resultado eleitoral, mas foi o debate que conseguiu me projetar. Antes do debate eu tinha 1% das intenções do voto, menos que 1% das intenções do voto. Depois do debate, há 5 dias do pleito eleitoral, nós atingimos 3,56%. Ou seja, saímos de 8 a 10 mil votos para 35 mil votos. Foi o debate que nos certamente impulsionou o seu nome no cenário da política sergipana. Sem sombra de dúvida, pelo menos teve essa colaboração. E qual seria a coisa ruim que ele deixou-lhe marcado de uma forma negativa nessa corrida pelo governo do estado de Sergipe? Um grande aprendizado. Eu, barriga verde, né? Começando, primeira vez que eu estava sendo candidato, sem nenhum mentor que já tivesse feito campanha, ninguém. As equipes que, assim, marketing, nunca fez campanha. Ninguém tinha feito campanha. Eu comecei a construir uma aliança vou dar nome aos bois, viu? Nunca falei isso, vou falar aqui agora, pela primeira vez. Exclusiva. Não tem vinheta de exclusiva, temos que providenciar para quando acontecer esses momentos. A minha maior decepção foi com o Partido Verde e o PRTB. Estavam todos dois compromissados em apoiar e coligar. Estive de manhã na casa do presidente do Partido Verde, o Reinaldo Nunes,
Doutor Reinaldo Nunes, não é isso? Não, é Reinaldo Nunes, eu acho. Tá. Desculpa, então me confundi. E aí... Emerson. Doutor Emerson, não. Emerson era da Rede. Da Rede. Não, Reinaldo Nunes, estive de manhã, conversamos longamente por 2 horas, saí meio-dia, 6 da tarde, recebo uma mensagem no WhatsApp de João Fontes, divulgando a notícia que PRTB e PV tinham fechado com Mendonça Prado. Só é fake news, estava comigo até agora há pouco, praticamente almoçou comigo. Na mesma hora eu liguei pro Reinaldo, não atendeu. Eu disse, epa, já não é tão fake news assim, né? E aí, com o passar do tempo, nunca me procuraram para conversar, nunca falaram nada. Um verdadeiro desrespeito. Foi para onde achava que ia ter mais facilidade, quebrou a cara e tá aí o resultado que ele teve. O candidato que ele apoiou teve 12 mil votos, eu tive 35. E ele, com recurso pra caramba do fundo eleitoral, foi um dos últimos colocados para senador. É a resposta da sociedade lá. Ah, com certeza. Isabel, próxima pergunta para o nosso querido Milton. E depois nós recebemos uma pergunta aqui, Milton, no WhatsApp, e aí eu vou fazer para você depois da pergunta de Isabel. Então, Milton, você falou sobre a questão ideológica, né, que está sendo definida e está sendo afinada, né, no Partido Novo. E aí eu queria saber sobre a sua pretensão futura ainda não está decidida, né, se vai ser candidato ou se não, ou se vai só auxiliar, como você falou. Mas eu queria saber sobre valores. O que é que você pensa sobre valores sobre questões que são essenciais, e embora a gente tenha tido aí a eleição do presidente que tem um viés diferente do que tem sido durante anos, a gente tem assim aspectos que ainda são muito melindrosos, como ideologia de gênero, como feminismo, esse tipo de coisa que tem sido propagado ao longo de uma construção de anos dentro da sociedade brasileira. E eu queria saber o que é que você pensa sobre isso. E o que é que você, caso se candidate, o que é que você pensaria em fazer em relação a isso? Vamos lá, então de forma concreta. Os valores sobre teoria de gênero. Sobre ideologia de gênero, que a gente teve uma situação recente até que aconteceu, que foi... Deixa eu só abrir a notícia aqui também. Mas aí você pode ir respondendo sobre a ideologia de gênero e ela coloca... Escola sem partido, ideologia de gênero, liberação do porte de armas. A Prefeitura de Sergipe estava com um projeto de inserir a igualdade de gênero e como pauta a ser passada para as crianças dentro da educação municipal. E essa é uma questão muito grave, porque as crianças estão sendo doutrinadas sobre igualdade de gênero, sobre o feminismo, e eu queria saber o que você, enquanto um possível futuro candidato, pensaria em fazer um aspecto concreto. Perfeito. Em relação a isso. Um guru da esquerda é o Antônio Gramsci, nisso. Antônio Gramsci. Aí ele dizia que não tomem quartéis, tomem escolas, não formem generais, formem professores. Temos 2 professores aqui que não foram formados. Não por Gramsci. E, infelizmente, o preço de 16 anos da social-democracia ou da esquerda, do poder, né? 8 de Lula, mais 6 de Dilma, e os 2 completados pelo Michel Temer, se somar com mais 8 de Fernando Henrique Cardoso, que tem um viés de esquerda assim, nós temos aí quase que toda a redemocratização do Brasil na mão de um mesmo perfil ideológico. Sim. É um processo que começou já na década de 60, né? Já é mais antigo. Né? Então... Não, perfeito. Mas aí nós tivemos a ditadura militar, né? O período de fechamento político, e um período de liberdade econômica, mais de fechamento político, e de um comando de que você tinha muito mais um ufanismo nacional do que uma doutrinação para as pautas de minorias ou qualquer coisa que seja. A esquerda percebeu, os comunistas, não vou dizer a esquerda, os comunistas perceberam que para se dominar uma população era necessário se enfraquecer as famílias. E muitas dessas pautas são pautas que enfraquecem as famílias. Então, naturalmente, isso aí é mais uma discussão entre conservadorismo ou não, né? A minha pauta é muito mais clara na política econômica. Veja, eu me posiciono claramente sobre esses temas. Mas as pautas que eu gosto de encabeçar são as pautas desenvolvimentistas econômicas. Eu acho que o Estado deveria ter um papel muito menos protagonista em pautas de costume. Eu não acho que o Estado tem que estar intervindo, doutrinando, por exemplo. Isso ninguém tem como concordar. Só que isso também tem que valer para o outro lado. Porque também tem gente pegando a doutrinação de esquerda, combatendo para querer doutrinar para a direita. Não. Eu acho que nós não devemos doutrinar. Temos que ser imparciais e deixar que cada um, de acordo com sua formação, tenha a liberdade de escolher por qual viés ideológico ir.
No caso da teoria de gênero, né? Ideologia de gênero. É engraçado como muita gente tem uma concepção diferente sobre a mesma palavra. Já vi gente boa defender a ideologia de gênero e pergunto o que é ideologia de gênero. É algo completamente diferente que outra pessoa muito boa também tem sobre ideologia de gênero. Então, eu não vou falar sobre ideologia de gênero. Eu vou falar sobre doutrinação. Doutrinação não deve haver nunca nas escolas. Sobre nenhum tema, muito menos sobre gênero. Antecipar uma discussão sobre opção sexual para quem não está nem maduro para saber o que é que quer lanchar no meio da tarde, ele não sabe se quer biscoito ou se quer fruta no lanche. Aí você já vai antecipar. Não, você não é ele ou ela, você vai decidir lá na frente. Então você vai acabando a naturalidade. Agora, você tratar com respeito aqueles que optem por uma opção sexual homoafetiva é uma coisa. Isso não se deve abrir mão. É respeitar o direito. Eu sou sempre pela liberdade de escolha. Qualquer que seja a pauta. Não, na pauta do armamento. Eu sou a favor que o cidadão escolha se ele quer ter uma arma ou não. Ah, mas o cidadão não está preparado. Ótimo, não compra uma arma. Não tem problema. É uma opção do cidadão. É uma opção do cidadão. Então, relação homoafetiva é uma opção do cidadão. Quando o Estado começa, no planejamento central, no poder central, querer decidir pelo cidadão, e isso passa pela doutrinação, não tem como apoiar. Eu sou terminantemente contra. Quando você fala sobre desarmamento, Milton, só para trazer uma informação para os nossos ouvintes, segundo dados do próprio governo, no último levantamento a respeito dos homicídios por armas de fogo, o Sergipe pontuou como uma das cidades mais violentas do mundo. Do Brasil ficando entre as 3 primeiras cidades mais violentas. Mas aí eu concordo 100% quando você diz. É a escolha do cidadão querer ou não ter um porte de arma, ou querer ou não se armar para defender a si mesmo ou a sua família. Aracaju foi a 31ª do mundo e a segunda capital do Brasil, né? Atrás de Belém. Perdemos para Belém. Aqui é sempre segundo. É em salário do governador, é em violência. Agora, se for olhar emprego, é o segundo pior. Eu acho que devia mudar o nome de Sergipe para Vasco. Professor Elber, tem mais uma pergunta para Milton, e aí depois eu vou para a pergunta do WhatsApp, tá, Milton? Perfeito. Já pegando o tema de Isabel aqui, eu gostaria de falar mais uma vez, eu não acredito assim numa educação sem doutrina. Eu acredito numa educação sem censura, que haja a pluralidade nas escolas, porque sem doutrina eu acho meio complicado você querer dizer o que o professor vai ter como ensinar ou não, vai ter condições de ensinar ou não. Sim, e a hegemonia esquerdista, ela é praticamente clara, já está clara na sociedade hoje, certo? Para muita gente. E com essa medida que Isabel falou, que o Edivaldo, ele propôs, junto com a Secretaria de Educação Municipal, que preparar os professores, eles querem preparar os professores, isso seja professor de português, de matemática, não importa a matéria, para que dê na sala de aula, né, ensine na sala de aula a igualdade de gênero, sobre uma intenção maquiavélica lá com a Lei Maria da Penha, para que ensinasse a Maria da Penha, mas aí ele puxasse para esse lado. Então a gente sabe que intervencionismo, como você falou, intervencionismo no mercado causa muitos danos, mas em relação a como você faria se fosse prefeito, se prefeito fosse, para você evitar que isso acontecesse ou que acabasse essa hegemonia esquerdista na nossa educação municipal. Como você faria? Você tem alguma proposta para isso? Como faria para haver mais pluralidade no nosso ensino e não ser só uma dominância e patrocinado pela prefeitura ainda mais? Perfeito. Só para falar que eu não sou contra a doutrina. A doutrina tem que ter em qualquer matéria que for passada. Sou contra a doutrinação. Doutrinação é quando você coloca só um lado da doutrina. Se você coloca 2 ou 3 lados da doutrina, acabou a doutrinação. Então vem para a pluralidade. Então nós estamos falando a mesma coisa com palavras diferentes. Sobre como um prefeito poderia evitar doutrinação na sala de aula. Ora, no planejamento do ensino. Então é chamar o secretário de Educação. Vamos construir um planejamento educacional em Aracaju que demonstre, primeiro que, dando um passo atrás, os municípios são responsáveis pelo ensino fundamental. Então, até a 8ª série. 9º ano hoje, né? 9º ano hoje. As escolas municipais, né? Isso, as escolas municipais são responsáveis até o 9º ano. Então, são pessoas que estão em formação ainda. Então, é justamente nessa fase, nessa idade, que estão mais suscetíveis a serem ideologizadas. Então, mais um motivo para nós termos mais cuidados ainda. Já que o Estado, em regra, no ensino médio, no científico, 1º ano, 2º ano, 3º ano científico, já são pessoas mais formadas, com
com opiniões já formadas. Naturalmente pode ser que isso tenha alguma influência, mas no município é muito maior, porque são crianças que estão sendo formadas. Então, se você chama e constrói um planejamento educacional, abolindo por completo tudo aquilo que for ter viés ideológico, eu acho que é o primeiro passo. E, naturalmente, como todo gestor, o que se planeja tem que se fiscalizar a execução. E aí, naturalmente, é montar um grupo de trabalho que se fiscalize se o plano de educação elaborado está sendo cumprido. Não adianta jogar promessas ao vento, né, Milton? Não, e você criou o plano. Na sala de aula o cara está falando de outra coisa. Aí não adianta. E aí tem vários mecanismos de mensurar, inclusive com provas objetivas, para que se mensure o que está sendo colocado em sala de aula. Então, esses dois são os passos necessários para se acabar com qualquer tipo de ideologização em sala de aula. Pronto. Milton, recebi aqui uma pergunta do WhatsApp diretamente para você e queria lembrar mais uma vez que ao pessoal que está nos acompanhando pela Rádio Fé Comércio, seja pelo site da Fé Comércio ou pelo Facebook, fique à vontade para mandar suas perguntas para Milton Andrade, o nosso entrevistado aqui de hoje do Politicando-se. Milton, a pergunta é a seguinte. Milton, você foi secretário adjunto da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer na gestão de João Alves. Como você pontua essa sua participação em uma gestão pública? Você que é um homem da gestão privada, das empresas privadas, e aí teve essa oportunidade de adentrar na gestão pública. Como foi sua experiência? Primeiro ponto, que quando eu recebi o convite, senti uma alegria, uma honra muito grande de poder colaborar. Todo aquele que é insatisfeito e vê uma possibilidade de colaborar, ele fica radiante, ainda mais quando se tem 24, 25 anos de idade. Então, eu, ainda mais jovem do que hoje, tenho 31, recebi o convite e aceitei com entusiasmo, achando que ia mudar o mundo. Alguns meses depois, eu só estava querendo mudar a pasta que eu estava e vi ainda assim que não era possível. Então, eu tive uma grande frustração. De início, não. De início, as coisas estavam andando, funcionando bem. Pedi a exoneração quando as coisas pararam de acontecer. Não fiquei até a gestão. Em 2015 eu saí, quer dizer, fiquei 50%, 60% da gestão. Ninguém pede exoneração, geralmente esperam até o final. Empurra com a barriga até o final. Empurra com a barriga, quem não gosta das mordomias. Mas a primeira coisa que eu fiz foi... Se falava muito numa dívida deixada de Edivaldo de 153 milhões de reais. Em 2013, isso, que Edivaldo teve deixado uma dívida, tal. Então, o que é que um gestor faz quando tem uma dívida? Arrocha. A primeira coisa que eu fiz foi devolver carro, motorista e celular. Não tem sentido. Da pasta que você comandava, é óbvio. Eu não comandei pasta, eu era adjunto. Eu era secretário adjunto. Desculpa, perdão. Então, eu, como adjunto, devolvi carro, motorista e celular. O seu, no caso. O meu. Sim. Era o que eu podia fazer. Em outras pastas, até diretores que está abaixo dele junto, tinha carro e motorista e celular. Então foi o primeiro ponto. 2014 em diante, comecei a doar meu salário para o próprio segmento, ou em eventos, ou em atletas que precisavam de apoio, passagem, alimentação. Nós conseguimos, primeiro, moralizar o Bolsa Atleta enquanto eu estava lá. O Bolsa Atleta, quando eu saí, se perdeu. Atrasaram 5, 6 meses, eu já estava completamente fora. Colocamos critérios objetivos que não tinha. A análise para se dar bolsa a 80 atletas era meramente análise curricular. Então, como é que você compara currículos de modalidades diferentes? Não faz sentido algum. O tênis de mesa com natação, com karatê, com judô, com jiu-jitsu, com futebol. Então, era um prato cheio da interferência política. Então, a primeira coisa que nós conseguimos fazer foi uma análise para o Bolsa Atleta com critérios objetivos. Ganhou estadual é 1 ponto, regional é 3, nacional é 5, sul-americano, intercontinental é 7, mundial é 9. Criamos critérios, limitando as pontuações de estaduais, criamos rankings também nas confederações. Então, moralizamos a seleção do Bolsa Atleta. Segundo ponto, talvez você lembre, foi o maior período de eventos esportivos em Aracaju. Nós temos dezenas de eventos esportivos. Campeonato Nacional do OAB, os JUBs, os Jogos Universitários Brasileiros, vários eventos, várias etapas regionais, nacionais, coisa demais. Isso aquecia o turismo, tanto que o turismo em Sergipe na época era outro, justamente pelos eventos esportivos que nós trazíamos. Na infraestrutura esportiva, conseguimos aprovar o CIA, o Centro de Iniciação Esportiva, que muito em breve deve estar sendo inaugurada pela atual gestão, mas foi um projeto lá de trás, e também conseguimos uma arena multiuso, que seria instalada na orla, que poderia ter sido utilizada como quadra de esportes, para vôlei de praia, futsal, ou também para eventos. Só que, infelizmente,
não cabia a Secretaria de Esporte tocar parte de obra, era pela Secretaria de Infraestrutura, e as coisas lá não andaram e não saiu. Mas já estava com verba garantida para vir aqui, um investimento um pouco superior a 10 milhões de reais. Então, julguei uma experiência em que aprendi muito. Foi nessa experiência que eu disse, não volto para a administração, a não ser em uma posição que eu tenha caneta para decidir. Por estar cumprindo ordem não adianta. Porque você não consegue mudar o sistema participando dele. Você tem que sair do sistema e enfrentar o sistema para mudar. E foi isso que eu fiz em 2018, e é isso que eu vou fazer até o que eu digo que o sistema mude. É aquela lição lá do Tropa de Elite, né? O Tropa de Elite 2, no final, que o Capitão Nascimento fala sobre isso. Milton, recebemos aqui uma pergunta no Facebook, na transmissão online, pelo Facebook da Fé Comércio Sergipe. Jordão Pereira faz a seguinte pergunta a você, Milton. Já que estão conversando sobre as nossas crianças, gostaria de saber a opinião do Milton sobre o trabalho infantil e qual a importância do trabalho na formação da criança, partindo do ponto de vista dele. E aqui vale lembrar aquela polêmica que o presidente Bolsonaro se meteu. Acredito que toda semana ele pensa qual vai ser a polêmica da semana. Foi quando ele falou que ele acreditava que as crianças deveriam trabalhar desde cedo. Qual a sua opinião sobre isso, Milton? A criança tem que estar sendo formada, intelectualmente formada, deve estar amolando o cérebro, não os músculos. Então não dá para compactuar com o trabalho infantil. Ah, mas ali ajudava o pai na vendinha. Isso é uma outra coisa, não é um trabalho. Calma, vamos separar, porque você começa também a abrir a porta para que absurdos comecem a acontecer e defender o indefensável. Criança tem que estar na escola, criança tem que estar estudando, criança tem que estar tendo convívio familiar, desenvolvendo seu lado social e seu lado intelectual. Eu acho que isso é um retrocesso sem tamanho. O Brasil de 1920, 1930, nós não queremos, nós estamos em 2019. Nós não queremos voltar na época de meu avô, por exemplo, nasceu em 28 e começou a trabalhar cedo, mas era um outro Brasil. Esses parâmetros de gerações anteriores ficaram para trás, hoje é um outro mundo. Nós temos que estar capacitando as nossas crianças. Perfeito, Milton. Milton, estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista aqui no Politicando-se. Eu queria trazer aqui uma polêmica que circundou o seu nome e eu queria ouvir da sua própria pessoa qual foi o seu pensamento sobre isso. Eu sei que muito se falou, mas pelo menos eu não vi o seu posicionamento nas redes sociais a respeito disso. Não sei se foi uma cautela sua, mas eu queria, se possível, se você pudesse comentar isso aqui no programa. Eu vou ler a notícia, se você me permite. Certamente você sabe do que é que eu estou falando. Codevasf. Trago aqui a notícia da Xodó News. Foram vários portais aqui no estado de Sergipe que republicaram a mesma notícia. Permita-me ler a manchete, tá, Milton? Milton Andrade é indicado para a superintendência da Codevasf em Sergipe. Notícia de 26 de junho, por Daniel Vilas Boas, da redação Xodó. Permita-me ler rapidamente aqui. Tendo sido candidato ao governo de Sergipe, o advogado e empresário Milton Andrade, do Partido Novo, pode vir a assumir a superintendência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a tal da Codevasf, em âmbito estadual. Milton, me corrija se eu estiver errado. Todo mundo ficou sabendo dessa indicação, menos você, é verdade? Você foi o último a saber. Exatamente. Na realidade... Explica o que foi que aconteceu, por favor, porque até agora eu não entendi o que foi que aconteceu. Eu não me pronunciei em nenhum veículo de comunicação. Então, é mais uma exclusiva. Mais uma exclusiva. Temos que providenciar a nossa vinheta de exclusiva. Temos duas notícias, dois comentários exclusivos aqui. Tem 3 semanas isso, né? Tem 3 semanas. Tem 3 semanas que eu não dou entrevista em rádio. Sumi completamente. Participei na terça-feira de uma por telefone rapidinho. Me foi feita a pergunta da Codevasf, disse, olha, tá entrando outra ligação, a gente conversa depois. Eu não consigo fugir daqui, então vou ter que responder. Na verdade foi o seguinte, o senador Alessandro conversou comigo, ele disse, Milton, eu preciso garantir que um importante órgão federal tenha tratamento isonômico entre todos os parlamentares, que não sejam utilizados de forma política em favor de grupo político nenhum, que tenha uma gestão honesta, séria, proba, e uma gestão eficiente. Por conta disso, eu indiquei seu nome. Fiquei lisonjeado, mas o tempo passou. Isso foi por telefone? Foi pessoalmente? E passou o tempo, 3, 4 meses. Nunca perguntei o que petava, não perguntei absolutamente nada do como se daria isso. Essa conversa se deu antes dessa notícia chegar à mídia, não, é isso? Muito antes. Acho que, inclusive, isso, pouquíssima gente sabe disso. Não, pouca gente sabe. Eu acho que nunca falei em público a ninguém isso. E aí, foi quando eu recebi a notícia, eu realmente não sabia do que estava acontecendo. Já tinha
4 meses que tinha conversado comigo, 3 meses, não sei. Eu faço parte do grupo que você faz parte e foi curioso, porque todo mundo perguntava, cadê Milton? Vai se manifestar? As pessoas estavam cobrando a sua posição. Aí depois de quase 24 horas você aparece e as pessoas estavam com raiva de você. Foi verdade. Você não deu sua opinião, ou não deu o seu posicionamento. Eu disse, bom dia, obrigado a todos, eu não tenho nenhuma informação, mas estou lisonjeado pela lembrança. Porque realmente eu não estava sabendo se tinha dado certo e tal. Então, primeiro ponto. Eu queria tocar no assunto de exercer um cargo ou não. Veja, surgiram 2 convites para eu compor a administração pública depois da eleição. De secretário. Né? E aí, eu não estou dizendo nem de onde nem de quem, né? Perfeito. Estou preservando todo mundo. E nenhum dos 2 eu aceitei. E o motivo é muito claramente. Quem lhe indica diz muito de você. Se Renan Calheiros indica alguém para alguma coisa, eu nem conheço a pessoa. Mas coisa boa não está por trás. Se Renan Calheiros está indicando alguém, ou está querendo pagar dívida, ou está querendo arrecadar dinheiro. Essa é a impressão que passa. Quando o senador Alessandro me indicou, eu me senti muito honrado. Um homem sério, digno, limpo, com história limpa, correto, que não tem nenhum medo de enfrentar os poderes, me indicou. Eventualmente, podemos discordar das pautas de mérito do Alessandro, não tem problema com isso. Mas ninguém tem dúvida que ele é um honesto. Acho que só o fato de ter sido indicado para Alessandro foi uma grande vitória. O assunto Codevasso está morto, enterrado. Vai permanecer o atual superintendente. Eu nunca me pronunciei se queria ou não queria ir. Acho que não caberia a mim isso, porque eu não posso me pronunciar sobre o que não aconteceu. Churchill já dizia, é deveras desnecessário conjecturar sobre fatos que não aconteceram. Perfeito. Então, você aceitaria? Não sei. Não chegou a mim o convite oficial. Alessandro bem dizia, não, eu não indico, ou eu não nomeio, eu posso sugerir nomes. Mas quem nomeia não sou eu. Então, é deveras desnecessário conjecturar sobre fatos que não aconteceram. Você aceitaria, Milton, ser secretário, ministro da Saúde? É deveras desnecessário conjecturar sobre fatos que não aconteceram. Então, para mim, já foi uma honra ter sido lembrado para o Alessandro. A bancada de Sergipe se uniu em torno de um nome, que foi César Mandarino. Os 4 deputados, Fábio Reis, Fábio Tidieri, Laércio Oliveira e o Valdevan 90, junto com a senadora Maria do Carmo, subscreveram um pedido para que o ministro de Desenvolvimento Regional mantivesse o César Mandarino. Assim foi feito. Vida que segue, né? Sim, claro. E fiquei muito honrado em ter sido lembrado com essas bandeiras de que alguém que faria uma gestão eficiente, uma gestão imparcial, sem politizar o órgão e uma gestão proba. Perfeito. Eu gostaria até de fazer uma reflexão sobre isso, Milton, se você me permite, antes de partirmos aqui para o nosso jogo rápido, sugestão aqui do nosso querido colega de bancada, Kleber Correia. Vou deixar aqui a pergunta, você não é obrigado a responder, eu quero deixar aqui a polêmica no ar. Assim como você incomodou quando você foi secretária adjunto da pasta de esporte, será que talvez a sua nomeação e o possível cargo que você viria a assumir na Codevasp não viria a incomodar alguém? Deixa essa reflexão aqui no ar. Fique à vontade para responder, caso queira, é óbvio. Mas eu deixo aqui essa reflexão no ar. Eu espero que quem tivesse más intenções incomodasse muito. Sim, claro. Mas assim, a mim como espectador de fora, Milton, soa muito estranho que seu nome é levado em consideração para chefiar uma pasta tão importante, na verdade, um órgão tão importante, e do nada, pelo menos é a visão que eu tenho, começam-se movimentos para que seu nome seja aqui meio barrado, por motivo sabe-se lá qual. E aqui eu deixo aqui a reflexão apenas. Eu vou reproduzir o que parte da imprensa reproduziu. Aliás, toda a imprensa reproduziu. Que ninguém conseguiu combater o meu nome, ninguém conseguiu desqualificar o nome ou apontar algum defeito no nome, e que o que mais incomodou a quem foi contra foi o fato de que a indicação veio do senador Alessandro. Então, segundo Gilmar Carvalho, por exemplo, colocou na minha notícia, que o medo do crescimento de Alessandro Vieira foi o que afastou a indicação. Ficaram com medo que Alessandro poderia tornar-se, digamos, olha, o indicado de Alessandro fez um bom trabalho, naturalmente quem indica cresce junto, como também, se fizer um mau trabalho, afunda junto. Dilma afundou Lula. Sim, sem sombra de dúvida. Uma indicada que afundou Lula. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi muito mais um medo do que Alessandro poderia capitalizar politicamente nesse sentido. Perfeito. Milton, caminhamos para o nosso final aqui da entrevista. Eu queria agradecer a presença de Isabel, o professor Elber, Kleber, que esteve aqui presente no nosso primeiro momento, mas aqui um jogo rápido. Fique à vontade para agora um momento de descontração Eu não deixo nada sem resposta. Viu? Então vamos lá. Jogo rápido. Livro favorito? Ou livro que você leu recentemente?
Dobre seus lucros. Música favorita? Onde quer que eu vá. Onde quer que eu vá. Filme favorito? Um filme que lhe marcou? Efeito borboleta. Personalidade que admira, pública? Winston Churchill. Nota que daria ao governo federal? Nota 7,5. E ao estadual? 3,5. 3,5. Eu sou generoso. Não, perfeito. Partido pelo qual você jamais faria algum tipo de acordo? PT, PCdoB, PSOL, PSTU. Era um só? Se você não fosse do Novo, de qual partido você poderia se filiar? Vislumbra algum outro partido? Se eu não fosse do Novo, eu teria que criar um partido. Perfeito. Então é isso, gente. Milton, agradeço muitíssimo a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é extremamente ocupada, atarefada, com várias coisas a se fazer, mas você cedeu o seu tempo, e não só o seu tempo, mas como suas palavras, seus pensamentos, suas ideias, não somente para nós que aqui estamos no estúdio, mas também para todos os nossos ouvintes e telespectadores, seja pelo Facebook da Fé Comércio, ou seja as pessoas que irão, Milton, ouvir essa entrevista, acompanhar essa entrevista, assistir posteriori. Agradeço muitíssimo a sua presença e tenho a certeza que as portas aqui da Fé Comércio, da Rádio Fé Comércio e do Politicanos estão mais abertas, mais do que abertas, para quando você quiser retornar, para conversarmos sobre assuntos, por que não, do cenário político. Agradeço mais uma vez ao nosso querido professor Elber, Isabel, Kleber, e vamos encerrando aqui o nosso Politicanos. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tomem muito cuidado. Caso vocês saiam no final de semana, não bebam, e se beberem, não dirijam. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.